Olá, boa tarde. Consegui falar primeiro. Aê. Claro, a gente deixa porque você chegou. Ontem faltou. Hoje ele está presente, então Deixa vai. ele, né? Não Boa faltei, eu tarde. estava estendendo, É verdade. ampliando entre Mas não família. estava Novidades que vem por aí. É. hein? Ai, foi Aham. legal, foi muito Estava legal. gravando fora em São Paulo, acompanhado da Josemara Mai, trazendo novidades muito em breve. Acho que essa semana que vem, né? Semana que vem já. Semana Eita, que que vem. coisa boa. Mas, de novo, boa tarde Boa para tarde. você. Linda terça-feira, linda tarde de terça-feira. E queremos ser boa companhia para você, porque esse trio mais amado das suas tardes chegou. Verdade, hein? E olha só, coisa boa. A nossa família está aqui já reunida, parte, né, da nossa família, os outros integrantes não estão. Mas para trazer o quê? Para falar sobre família, para falar sobre os sentimentos, as emoções, aquilo que a gente acaba transferindo de pai para filho. E vamos falar um pouquinho sobre alguns desses sentimentos que é trazido dentro de casa, né? Sentimentos bons e sentimentos ruins também. Emoções mais difíceis de lidar, quais são alguns dos transtornos mais comuns. Adoecimento emocional, adoecimento mental tem sido uma do cotidiano, né? Algo que a gente tem lidado todos os dias. Vamos tratar disso também à luz da Bíblia, pode ser? Sempre. E a gente colocar num tipo de posicionamento que não está aqui encolhidinho esperando o problema chegar. A gente pode fazer o movimento contrário também, se antecipar, atacar, prever. Por isso, tudo tem a ver com você, sempre. Com certeza. E a gente convida você para ficar com a gente aqui até às 4 da tarde, tá bom? Tá só começando o nosso Entre Família e traz também o nosso especialista de hoje, ele que vai nos ajudar com esse tema, já é conhecido, já é de casa, Dr. Galiano Brazuna, ele que é médico psiquiatra, vai conversar com a gente sobre esse tema, esclarecer algumas dúvidas que você também pode enviar para a gente. E tem também o nosso momento hashtag. Hoje com Josemara Mai. Que bom estar com vocês, viu? Maravilha estar com você aí de casa também. Hoje, no nosso momento o hashtag, vamos falar sobre um assunto muito delicado. Não sei se vocês chegaram a acompanhar nas redes sociais, mas um noivo acabou sendo atropelado e veio a óbito logo após o casamento. Então, mais detalhes eu te falo no momento hashtag. Também sobre as primeiras notas do real que vão deixar de circular isso de acordo com o Banco Central. E, por fim, as novas leis aí do Estado de São Paulo para a comercialização de pet. Mas isso tudo, minha gente, é só depois do nosso momento hashtag, tá bom? Legal, Dá uma Josi. coceira, que dá vontade de já falar logo. Aí. E vendo as primeiras notas do real, ele estava vendo a nota de R$1. Faz muito tempo que não vejo a notinha de R$1. E vale muito. E a nota de R$1 vale muito mais que R$1, né? Pois é. Mas só pra você não colecionadores vê agora. notinhas de real, porque provavelmente só usa moeda kryptonita cheias de poder, ou seja, o verdinho dele. Meus amores, nós vamos fazer aquela pausa rapidinha, já voltamos por aqui, está no ar o seu Entre Família, até já. De volta Amores. Entre Família. E Rapidinho. Temos o prazer de fazer um programa toda tarde com você por aqui, mas o nosso melhor momento é quando a gente convida e você vem participar com a gente e temos perguntinhas sempre prontinha para te provocar a entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. E a pergunta de hoje é: Manda pra gente aí a pergunta, manda a resposta. A pergunta é a seguinte: o que você faz para aliviar seus problemas emocionais? O que você faz? Para aliviar um pouquinho, vou fazer uma caminhada, eu vou comer. Tem gente que vai comer, né? Que acaba trazendo outros problemas sérios e Mas se graves. começar a comer direito, pode aliviar o problema Também, emocional. verdade. Parar de comer um Alimentação estimulante, saudável, aí né? você vai ter bons resultados. É verdade. Conta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp 129-8315-0249. 129-8315-0249. Tá dando uma olhadinha aqui na telinha do lado que a gente aparece eu ali, sempre Dali? faço isso. As cores estão bonitas, né? Dou uma olhadinha, deixa eu ver como tá. Uhum. Hoje eu estou iluminada. É um açaí e um abacate. É verdade. É verdade, hein? Então, tá bom, tudo calórico hoje. Açaí e abacate, é verdade. Mas vamos àquele momento das notícias, porque vamos saber sobre a comercialização dos pets, vamos saber sobre um acidente que aconteceu tristemente com o noivo. E o que mais vem pra cá, quem? E o quê? Eu, cuja função principal desse bloco é chamar o hashtag, mas eu quero chamar rápido, que eu quero ouvir sobre pet, que muito me interessa, depois da vinheta do hashtag.
Na noite de sábado, na zona oeste do Rio de Janeiro, o influenciador atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshihara, de 42 anos. A vítima tinha acabado de se casar momentos antes de ser atingida pelo veículo. O casal estava junto havia 6 anos e planejou a data durante 2 anos. Após a cerimônia, seguiram para o hotel, onde deixaram as malas no quarto e desceram para caminhar na orla da praia. Porém, quando Fábio atravessou a via, foi atingido por uma BMW. A vítima acabou morrendo no local. O suspeito fugiu sem prestar socorro nenhum e continua foragido. A Polícia Civil segue realizando buscas para conseguir localizá-lo e capturá-lo. Fábio foi enterrado ontem em meio a muita comoção. Que tristeza, né? Meus sentimentos a toda a família e que Deus conforte seus corações. Difícil, num momento aí de alegria, de preparação, e aí vem essa fatalidade. Mas, gente, mudando de assunto agora, se você é de guardar o dinheiro físico, é melhor ficar atento a essa informação. De acordo com o Banco Central do Brasil, as primeiras notas do real vão sair de circulação. A orientação é que os bancos recolham as cédulas antigas para que sejam substituídas por novas. Mas vale ressaltar que as notas antigas não vão perder sua validade. Elas podem aí continuar sendo utilizadas normalmente, viu? A principal justificativa para isso é o tempo de vida útil da cédula. Com tanto tempo em circulação, elas já começam a rasgar, a perder alguns detalhes aí que ajudam a identificar se a nota é verdadeira ou não. Ainda segundo o Banco Central, as notas da primeira família do real, lançadas em 1994, representam cerca de 3% do dinheiro em circulação. Então, se você tem aí alguma em casa, aproveita para trocar por alguma cédula mais atual. Mas eu confesso para vocês que faz muito tempo que eu não vejo aquela nota de R$10 que tinha um plástico vermelho, ou aquela nota de R$20 que já tinha uma coluninha ali com vários 20 desenhadinhos. Essa aqui já é atual, essa já está mais comum, mas ainda tem famílias que guardam. Então já aproveita, leva lá no banco ou já faz a troca em algum comércio para você já garantir essas notas atuais. E para fechar nosso momento hashtag aqui, vamos falar sobre pets. Foi sancionada uma lei em São Paulo que estabelece novas regras para a venda, criação, exposição de cães e gatos no estado. Aqui no hashtag já comentamos sobre isso, mas a medida ainda estava em votação. Agora é lei. Uma das principais medidas é a proibição da exposição de cães e gatos em eventos de rua e espaços públicos, permitindo a venda apenas após os 4 meses de vida com os animais devidamente castrados e vacinados. E tem mais, a lei determina que os criadores mantenham as fêmeas a um lado aí dos seus filhotes recém-nascidos por 6 a 8 semanas para que os animais passem pelo processo de lactação de forma adequada. Além disso, as fêmeas podem ter no máximo 2 gestações por ano e devem ser castradas aí também no 5º ano de vida. Necessário, até porque é bom cuidar desses animaizinhos, né? Nossos amigos aí de 4 patas. E conselho aos cachorreiros, procurem canis especializados, porque são 2 apaixonados conversando sobre paixão. Tratar bicho como mercadoria simplesmente na exatidão não é certo, não é certo, né? Por exemplo, você expor uma fêmea a várias gestações no ano, isso é muito, muito errado, muito errado. Não é que a gente vai colocar o cachorro e o ser humano na mesma categoria, isso não é real, mas ele não deixa de ser algo, uma vida da qual nós fomos colocados para cuidar. Que vai expressar amor, respeito ou crueldade, ou apenas tratá-lo como uma coisa, e tudo que a vida não é uma coisa assim. Mas muito bom. Fica por aqui o momento hashtag? Fico por aqui, mas olha, gente, eu preciso comentar para vocês que tem um material que foi gravado com o pastor Robson, que está maravilhoso, viu? Eu posso contar um pouquinho mais de detalhes? Olha, gente, foi assim, a gente visitou 5 consultórios, 5 especialistas que você sempre acompanha aqui no Entre Família. Resolvemos agora a gente fazer uma visita, não somente eles irem aqui nos visitar. E a gente conversou sobre 5 temas importantíssimos aí sobre saúde emocional. E foi muito legal essa conversa, o pastor Aleixo conduziu toda ela e eu tenho certeza que você de casa vai amar. Então,
Se eu fosse você, já marcava na agenda que na próxima semana, de segunda a sexta, a gente vai ter o quadro Mente Aberta, que eu tenho certeza que você vai amar acompanhar e no final vai querer garantir um presente, o mesmo presente que os especialistas ganharam, né? E o pessoal de casa pode, né? Olha só, Antes dos especialistas aí. Antes dos especialistas. Vale dizer que ele voltou impressionadíssimo, não que ele já não fosse, mas disse assim, a Josemara na direção, na produção, não foi? Foi, Mas, verdade. menina, te banhou de elogios. Então, já queremos ser produzidos e dirigidos pela Eu Josi. já tive Não que quem nos produziu não é maravilhoso. Tati, beijo. Sim, mas eu digo que a primeira reportagem que eu fiz fora... Já foi com ela? Foi com ela, com a Josi, já foi com a Fera. Mas parabéns. Com ela muito e com parabéns. a Tati também, viu? As duas. E vai pra rua de novo com a sensacionais. Tati. Vou de novo, E você verdade. sai- Eu também, fez agora Tem muito novidades bem. aí. Goeiro. Não, nossa Agora produção... qualquer abrir o portão, sai pra Pronto. rua. Nossa Terminou, produção é incrível. terminou a gravação, foi ontem, né, que você Sim. comentou comigo. Jô, qual é o próximo quadro? Eu, ai, que legal! Mas muito bom, viu, gente? Dia 22 ao dia 26 de julho, você é o nosso convidado para acompanhar esse quadro que está sensacional. Tenho certeza que você vai gostar e convide seus amigos, família, divulga aí também, que eu tenho certeza que vai ser bem legal, tá bom? E eu fico por aqui, gente. Um beijão para você aí de casa, um abraço e um beijo para vocês também. Um ótimo programa, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, Obrigada, Josi. garota Obrigado, hein? simpatia. Beijo e até amanhã. E o que dizer desse nosso assunto de hoje, hein? Problemas emocionais que acabam se tornando comuns, isso a gente trazendo para dentro de casa, né? Convívio de casa, alguns problemas emocionais que são seríssimos, como a gente até comentou em alguns outros programas aqui, alguns problemas que a gente acaba trazendo, eu tenho toque, eu tenho aquele ansiedade, transtorno isso, aquele bipolaridade, obsessivo. fulano é bipolar e tal. Então, são enfermidades sérias, ansiedade mesmo, a própria ansiedade é algo muito sério e que se não tratado vai agravando, vai evoluindo. E agora, no ambiente de casa, a gente precisa saber dar os nomes a cada situação, mas antes de dar os nomes, cuidar para que não aconteça de fato dentro de casa. Sabe que em 2000, a Organização Mundial da Saúde preconizava que, a partir de 2020, a depressão seria a segunda doença emocional, mental, que mais se agravaria em nosso meio e nos incapacitaria, e isso seria percebido no ambiente do trabalho, na família. Nós já estamos em 2024 e a ideia... se na sequência nós virmos os números crescendo como agora, a Organização Mundial da Saúde chega a dizer que nos próximos anos ela se tornará, pelo menos até 2030, a doença número 1 no mundo. Ou seja, nós estamos observando como que numa vitrine, vendo o adoecimento mental se alastrar e tomar maior proporção em nosso meio. Pastor, numa visão espiritual, bíblica, melhor dizendo, bíblica, qual é a visão que se tem a respeito do mundo e o adoecimento mental que nós temos sofrido? É muito interessante pensar como Deus nos descreve e nos elogia usando a expressão do vazio interior. Por exemplo, quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando de uma pessoa que se vê vazia e permite que ele preencha. Então, você vai ser preenchido de alguma coisa. Então, quando a Bíblia, por exemplo, descreve frutos do espírito, eles estão todos relacionados à emoção. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Ele escreve assim, quando fala assim, olha, que o Deus desenvolva isso em você. Ele vai falar de emoções o tempo todo, as emoções e o interior que gera o exterior. É um combate dentro daquele vazio. Então, você tem duas coisas combatendo ou tentando disputar o espaço interior. E há uma força que pode influenciar para que você viva emocionalmente bem. A gente tem que sempre ter cuidado em relacionar a religiosidade com problemas emocionais, mas a gente também não pode se abster de ver que as coisas estão diretamente relacionadas. Por exemplo, quando se fala assim, a depressão, e você levantou muito bem, ela é uma doença crescente, vai crescer mais e ela se tornou uma pandemia. Então, a gente tem que ir onde é que está a fábrica. Onde é que está a fábrica? Porque não dá para ficar correndo atrás e empurrar numa maré com um rodo. Existe alguma coisa nessa estrutura de vida que está fabricando depressivos, está fabricando ansiosos, porque é gente demais. Está todo mundo vulnerável, o ser humano tem se tornado cada vez mais frágil. Há perguntas para se fazer. Ou a gente adotou um modo de viver que é simplesmente impraticável.
nós somos cada vez mais seres multitarefas, né? Isso. Cada vez mais agregando funções e funções, e isso vai sobrecarregando. Nosso corpo, ele é uma máquina, né, perfeita, mas essa máquina, ela precisa do descanso. Daí vem também, né, a importância do descanso em família, não é mesmo? Um dia da semana foi o que o Deus, o nosso Criador, lá no começo de tudo já colocou, né? Um dia para a gente respirar, para a gente pausar aquele ritmo frenético do dia a dia. Então, se a gente não aproveitar os sábios conselhos que Deus dá para a gente, desfrutando, né, do fruto do Espírito, desfrutando desse tempo de qualidade com a família, o amor ao próximo, ajudando os outros, enfim, a gente não vai sair de forma alguma dessa Esse cuidado pandemia, mente e né, corpo é uma coisa tão importante. Eu estava conversando alguns dias atrás, tinha alguém que convidou um grupo de jovens para ir para uma vigília. Então a gente precisa pensar na saúde deles, nós vamos passar a noite inteira orando. Falei, talvez o que eles precisam é de dormir, não de ficar acordado. E eu falo isso sério para você, falar, vou passar uma noite inteira orando para ficar melhor. Talvez se você passar a noite inteira dormindo, você já vai ter um impacto enorme na sua vida espiritual. As pessoas não dormem mais. Dormir deixou de ser prioridade. A gente ingere coisas que não podem ser chamadas de alimento. Aquilo nem pode ser chamado de alimento, não é um alimento. Nós temos um padrão de família que foi definido por nós mesmos. Então a gente fala de família e as pessoas estão ouvindo está ouvindo a palavra família, mas tem uma porção de concepções diferentes. E não está dando certo. Então, se fizer o correto, e a grande pergunta é, quando a gente fala assim, olha, não está dando certo, mas você já tentou fazer o que Deus disse que dá certo? Para falar que não dá, é igual aquele aluno que fala assim, eu não consigo tirar nota de matemática. Você já experimentou estudar? É isso mesmo. Já experimentou fazer? Já experimentou aplicar a fórmula? Exatamente. Há equações que só serão acertadas, concluídas, seguindo uma fórmula, a menos que você seja um gênio e não precise das fórmulas e crie a sua. O gênio vai criar a fórmula. Desculpa. É verdade. Eu até pensando... Só para dizer que assim, ó, depressão é uma doença multifatorial. Então, o que está produzindo multifatores somados vão nos levar a um quadro de depressão. Nós vamos incluir aqui, pensar aqui em genética, nós vamos pensar em ambiente, que vai potencializar ou não um quadro de adoecimento mental. Nós estamos falando de depressão, mas pode ser ansiedade, qualquer um outro. Nós vamos encontrar multifatores. Já que eu pontuei anteriormente depressão, e nós ficamos por aqui, só para lembrar isto, que não é somente uma conta 1 mais 1 são 2, não é tão exato, porque tem um indivíduo, tem uma história, tem um histórico dele, tem um ambiente, tem pessoas, mas não é possível que a gente simplesmente escanteie o estilo de vida como um fator preponderante. E é uma loucura, o mundo é uma fábrica de loucura, nós precisamos atender expectativas que não são as nossas expectativas reais para serem atendidas, nós estamos muito forçados a buscarmos ter em lugar de ser, e quando nós somos provocados a ser, é sempre alguém para ser visto, para ser aplaudido. Sonhando o sonho errado. Sonhando o sonho errado. Então, eu acho muito potente, aliás, assim, não é nem só de potência simplesmente, mas é algo transformador e profundo quando eu penso que fruto do Espírito é fruto que é do Espírito. Eu não me forço, eu não me espremo para dar fruto do Espírito. Né? A árvore é o Espírito. É o Espírito. É uma árvore plantada dentro de você. E aí, Deus não dá conselhos, Deus dá mandamentos. Se nós guardássemos os seus mandamentos, seria também pelo Espírito, porque limitados como somos, como é esse agir de Deus na minha limitação, pastor? Então, tudo começa fora de você. Tudo começa do lado de fora. Era do lado de fora no mundo perfeito, mais ainda no imperfeito. É o contrário da construção do pensamento contemporâneo, onde tudo começa comigo. E Deus fala, não é assim, você não dá seu nome, você não se define, você não define sua sexualidade, você não define nem seu alvo. Nem seu alvo. E Deus nos chama de escravos. E se você for perceber, o que ele está falando na Bíblia, ao nos chamar de escravos e servos, é que o servo está dormindo à noite e o conquistador está acordado. Porque o escravo não tem medo de perder nada. Mas ele chama o escravo e chama de filho também.
E são as duas coisas que eu preciso. Eu preciso ter uma função da qual eu não preciso disputar e eu preciso ter um acolhimento também, o que eu não preciso disputar. Um filho não precisa brigar por paternidade. Ele é filho. Aceitar. Isso é um descanso. Isso é um descanso. Verdade. E é bom pensar que Deus, ele é salvador. Mas ele é salvador de tudo. Deus não é um salvador para o futuro. Deus é um salvador de tudo. Deus me salva do botão que caiu, e se eu arrumei um problema com a minha apresentação, Deus me salva de perder o ônibus, Deus me salva de uma UTI, Deus me salva da depressão, Deus me salva da morte eterna. Ele não é o salvador de algumas coisas. Ele é Deus salvador não é um de mim. especialista. Ele me salva de Ele mim. me salva das minhas loucuras também. Deus é salvador de tudo, tudo. E quando a gente fala, não, Deus vai me salvar da morte, o resto é comigo, já era. Meus amores, e pensando em Deus salvador de tudo, é claro que Ele quer ser seu salvador no que diz respeito à sua saúde mental. E nós que somos aqui servos de Deus, somos filhos e servos de Deus, enquanto trabalhamos na missão que o Senhor nos confiou, nós temos feito de tudo para chegarmos cada vez mais perto de você. A revista Mente Feliz, mente forte, mente saudável, mente poderosa em Deus, é a nossa oferta nesse mês de julho, lançamento. Você tem acompanhado com a gente todos os dias, mas eu tenho certeza que você que está aí olhando para mim agora, parou diante da TV e diz, deixa eu escutar aqui esse pastor, deixa eu ver o que essa moça está dizendo, deixa eu ouvir sobre o que eles estão conversando. Nós estamos falando sobre saúde mental e temos aqui a revista Mente Feliz, que nós queremos muito que chegue à sua casa, à sua família, que você leia, estude, responda a cada um dos questionários que estão provocando você a buscar saúde mental, entender melhor a si mesmo a partir do lugar em que você se encontra e o que pode ser feito para que você viva um tempo novo. É só ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não vai chegar nenhum boleto na sua casa, tá bom? Você vai ligar para a gente, um dos nossos atendentes vai fazer um cadastro muito rápido com você e vai chegar na sua casa pelo correio. Os Anjos da Esperança, os que são parceiros nossos financeiramente, já bancaram esse material escrito por um psiquiatra com mais de 40 anos de especialização para te ajudar. 12 21 27 31 21. Nós esperamos você. Muito bem. Enquanto isso, olha só nosso WhatsApp já pipocando aí de participações. Que legal, obrigado por sua interação. A Lucicleia mandou mensagem para a gente dizendo, boa tarde, Lu. Ela diz o seguinte, ó, eu costumo... Pedalar. Isso, eu costumo pedalar. Além disso, assisto ao programa para ter mais conhecimento sobre a saúde mental, como hoje. Que legal. A semana Mente Feliz foi bastante proveitosa para mim. Que legal, Lucicleide. Obrigado, viu? A gente fica feliz de saber que você tem sido abençoada através desses conteúdos que a gente vem trazendo por aqui, tá bom? A gente faz um intervalo rapidinho, é o tempo de mandar mensagem para a gente para pedir a sua revista Mente Feliz ou mesmo mandar sua interação para cá. Se já pediu a revista, manda a sua interação também, tá bom? Intervalo, a gente volta já. Ô, Abinal, você estava contando uma história pra gente que aconteceu agora no final de semana. Foi, Você esteve em Sumaré. com a equipe da Rádio Novo Tempo. E aí uma senhora te procurou para dizer o quê? Aí eu logo perguntei, mandou beijo pra gente? Mandou. Para Darleide, claro, né? Quem não manda beijo para Darleide? E a Darleide? Não, pois é, eu só não me lembro o nome dela, mas ela encontrou comigo lá na igreja e falou, Abinal, eu com o joelho ruim, tadinha, chegou, eu estava até mancando. Falou, ó, eu mesmo com meu joelho ruim, eu vim para poder te ver e mandar um abraço para o pastor Aleixo, para Darleide, para toda a equipe lá da... Isso, para toda a equipe lá da Novo Tempo. Nem que chegando em casa, ela falou, vou colocar um gelo no meu joelho, mas pelo menos eu vim para ver vocês aí. Então, um grande abraço, pessoal de Sumaré, onde estivemos nesse final de semana. Beijo para todos. Ah, e eu fiquei devendo também, até daqui a pouco vou mandar um videozinho para ela, viu? Para dona Maria José, ela que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acompanha sempre a gente, falou do Lucas também, Darleide, pastor Robson Aleixo, mandou um videozinho tocando gaita, ela sabe que eu gosto de gaita. Isso. E aí mandou um videozinho tocando gaita, falou que me acompanha desde a época da rádio e aí acompanha aqui o Entre Família. Dona Maria, um beijo para a senhora, obrigado por essa companhia de sempre aqui, por esse carinho tão grande, tá bom? Daqui a pouco mando um videozinho para a senhora aí também, tá? É muito legal quando a gente tem uma experiência de onde as coisas de fato estão acontecendo, né? E essa relação que a gente tem de estar de verdade entre família.
E Nós você começamos- tem feito, perdão, o pastor Aleixo está fazendo uma semana de oração na Igreja Adventista Central de Jacareí, especialmente para os jovens, né? Ficou o convite para você estar aqui por perto e vê-lo na Igreja Adventista Central de Jacareí. Exatamente. Obrigado, viu, Délia, de ter lembrado disso. Nós começamos no bloco passado, e o tema inteiro do programa, nós estamos falando sobre os nossos enfrentamentos com questões emocionais, os problemas que estão cada dia entrando em mais cantinhos e se alastrando. E nós prometemos que iríamos conversar com um especialista, Dr. Galiano Brazuna, que vai estar conosco aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, pastor. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo Essa é a convite. sua poltrona. Tá ok. Olá, tudo bem? Doutor, bem-vindo Prazer mais recebê-lo, uma doutor. vez. Vamos Obrigado. conversar um pouquinho agora sobre ansiedade. Estamos visitando alguns um adoecimento mental. Já tratamos de depressão, agora ansiedade. O que é a ansiedade em si? Essa que é patológica, que adoece mesmo ao ponto de carecer de tratamento. Como que ela se dá? Tá. A ansiedade, esse tipo de ansiedade a gente chama de ansiedade generalizada, né? É uma sensação de apreensão constante com alguma coisa que normalmente se apresenta no futuro. Então a pessoa tem alguma entrevista de emprego ou simplesmente de pensar no amanhã já pensa, e se? E se acontecer aquela coisa? Daí ela é tomada por uma ansiedade na mente e no corpo, né? Começa a dar um desconforto aqui na área do peito. E se? Então assim, a pessoa sai de casa, uma pessoa querida, ela fala, nossa, e se acontecer um acidente? Quer dizer, a mente fica com esses pensamentos muito rápidos na cabeça que tem essa característica de perigo à frente, sendo que não existe um perigo real. Isso acaba sendo passado de pais para filhos, né? Por quê? A minha mãe, ela sempre foi bem ansiosa. E eu lembro que quando meu pai, às vezes estava fora de casa, ou minha irmã, alguém, e ela ouvia o barulho de alguma ambulância, de sirene, ela já respirava fundo. Ai, meu Deus, será que teu pai está bem? Será que a tua irmã está bem? Ela ficava já preocupada, né? Será que está todo mundo bem? Será que alguém da família? Será que alguém conhecido? Então, gerando várias ansiedades. E querendo ou não, a gente vai, né, crescendo Ficava com aquilo, medo da ficava mãe, com né? medo naquela, e agora, né? Será que está tudo bem mesmo e tal? Aí, claro, conforme a gente vai crescer, não, mãe, calma, fica tranquila, tá tudo certo. Qualquer coisa a gente vai, eu mando mensagem pro pai aqui. Mais ou menos. Tem filho que aprende e segura para si esse modus operandi, né, doutor? Sim, sim. Porque tem a questão dos pais de ensinar, né, o modo de pensar nas coisas. E, inclusive, daí, às vezes, a forma de abordar os problemas é um jeito de, vamos pensar no futuro onde tem risco para a gente se preparar. Então, isso vai criando um início de um processo de pensar assim, o que pode dar errado, porque eu estou querendo que dê certo, sabe? Só que você pensa em muita coisa. Encontrou outro meio de pensar a vida, né? E assim a gente vai, né? Assim a gente vai. Doutor, a gente fala de problemas emocionais, a Darlene usou uma expressão no primeiro bloco falando que eles são multifatoriais, né? Então sempre tem uma complexidade, algumas coisas. Mas existe alguma coisa que pode ser indicada que é mais abrangente, que tem mais incidência? Olha, então, existe a questão, né, genética, que os estudos mostram às vezes que, por exemplo, filhos de pais, né, com ansiedade têm uma chance aumentada, né, de ter ansiedade. Então, essa chance é aumentada em 5 vezes, né? Existem as questões psicológicas, que é como que a mente aborda os fatos, né? Porque os fatos acontecem, tudo depende de como a gente interpreta, porque se o mesmo fato não gera a mesma reação em todas as pessoas, né? Então, depende da interpretação que cada um tem. E você tem a influência do social, porque também, às vezes, você é exposto a situações que são mais traumáticas, né? Situações de abuso, de negligência, situações de desemprego, né? Situações de bullying. Então essa são os elementos que influenciam, né? A questão genética, a questão social e a questão psicológica. Em algum aspecto, a maneira como eu me preparo, como eu penso as coisas, o que eu espero das coisas pode ser um elemento contra um adoecimento. Essa é a grande ferramenta que existe e que dá resultados positivos, né? A gente já tem pesquisado, né, que na área da medicina a gente faz isso através da psicoterapia, né? Então, por exemplo, nesses casos de ansiedade que fica pensando, né, tudo que é de ruim, a gente tem uma taxa boa de 60% a 80% de resposta. Então,
animador, né? É a luz, é a esperança. E até aquele ponto de entender que 90 ou 95% do que a gente pensa, né, e fica naquela ansiedade, expectativa não acontece, né? Então a gente vai trabalhando com isso, as possibilidades também, e vai controlando o pensamento, a mente um pouquinho. Bom, nós falamos por aqui importante. de ansiedade aprendida, ansiedade hereditária. Eu vou ali por falar em hereditário, porque tem um pai e uma filhinha com quem eu quero conversar para entender como é essa dinâmica de ansiedade ou como tem sido até aqui. É muito bom ter a oportunidade de ouvir quem vive e tem coragem de falar sem ficar se escondendo. Não, quem sabe eu nunca. Boa tarde, bem-vindos, tudo bem? Eu converso agora com a Giovana. Tudo bom, Giovana? E o Gabriel de Jesus, que é o pai da Giovana. Como é a sua história com a ansiedade? É desde pequeno, desde garoto, do que você ouvia? Era o ambiente, eram seus pais, ou foi a vida que foi te causando medo, te causando espanto? Eu acredito que todas as dificuldades que a vida foi colocando foi me causando um tipo de ansiedade que muitas vezes eu não conseguia controlar. E não consigo controlar até hoje. É tão real isso para mim que muitas vezes coisas pequenas eu transformo numa tempestade. Tento fugir disso, mas eu não consigo. Muitas vezes ajoelho, oro a Deus, falo, Senhor, me ajude. Preciso controlar essa situação, mas ela é muito mais forte do que eu. Né? E Giovana, você está com que idade? 15 anos. Você está com 15 anos e foi você quem outro dia em conversa com a gente sugeriu que nós falássemos sobre isso. E você diz, olha, eu e o meu pai, como é que você se vê nesse ciclo de ansiedade em casa, junto ao seu pai? Vocês compartilham, vocês conversam sobre isso? Como é que se dá essa experiência? Pra gente é rotineiro, né? Quando o pai tá ansioso, quando eu tô ansiosa, eu falo, pai, eu não tô conseguindo. Daí eu começo a chorar, e eu choro, e eu choro. E aquela conversa toda vez, não precisa chorar, Giovana. Daí o pai tá... Eu te entendo, né? Eu te entendo, filha. Eu te entendo. E às vezes quando o pai tá ansioso, às vezes a gente fala assim, calma, vai dar tudo certo. Só que ele às vezes não fala muito e ele resolve tudo dormindo. Como é que é, Gabriel? Eu tento, assim, quando eu estou muito ansioso, eu tento me isolar um pouco. Ok. Eu preciso me É isolar. sua estratégia. Sim, eu preciso ir para o meu quarto, fechar a porta, ficar ali. Porque a ansiedade, ela me atrapalha de uma forma tão grande que muitas vezes minha esposa chega para mim e fala assim, você está chato. Você precisa sumir. Né? E assim, depois de um tempo, eu uso medicamento hoje para controlar um pouco essa ansiedade. Mas eu tento muitas vezes também parar de tomar esse medicamento. Mas aí chega um momento que minha esposa fala, você não está tomando remédio. O que está acontecendo? Precisa tomar um remédio. Você está ficando chato. Você está atrapalhando já aqui. Então vai lá, se cuida. Aí você vai dormir. Aí eu preciso... Você chega do trabalho. Aí eu preciso me isolar. Aleixo, daquela turma. Dormir para ficar bem. Agora, até aproveitando para o doutor Galiano com a gente aqui, a ansiedade, ela pode trazer na gente vários sintomas. Claro, a gente sente o coração acelerado, mãos frias e tal, mas chega ao ponto de a gente até ter febre, sentir o corpo febril, alguma coisa assim. Quais são alguns dos principais sintomas ali que a ansiedade pode trazer? E a gente acho que não é ansiedade isso, ou pode ser? A ansiedade ela pode se manifestar no psicológico, né, na mente, que é essa sensação de, normalmente, uma catástrofe quando se pensa em relação ao futuro, né, que as coisas vão dar erradas ou que tudo gera muita preocupação. Então, psicologicamente se manifesta assim. E no corpo, às vezes a pessoa que tem uma dor de cabeça excessiva, dores nas costas, né? Uma sensação de angústia, né? O pessoal fala assim, um aperto no peito, uma bola que sobe e desce, uma sensação de que tem que fazer, as pessoas falam assim, tem que puxar o ar para respirar, parece que não está respirando, sente que a respiração fica mais curta. Esses são alguns dos sintomas. Existem casos, né, onde já atendi alguns pacientes que têm até febre, né, de origem emocional, né? Eu até pergunto isso porque crianças, às vezes, né, por estar longe do pai, por exemplo, o pai viajou ou está longe da mãe e tal, e a criança começa com uma febre, às vezes é uma dor de garganta, sentindo a falta, aquela... E pode haver uma ansiedade por coisas boas também, né? Também existe. As minhas filhas, por exemplo, se você falar que alguma coisa boa vai acontecer amanhã, hoje já não dorme.
Interessante. Giovana, você já aprendeu de alguma forma, tendo a experiência do seu pai, a lidar com a sua ansiedade? Eu acho que eu aprendi meio que sozinha. Minha forma de me controlar é o fone de ouvido, assim. Parece que fechou, assim, eu tô no meu canto. Não vai entrar nada, não vai nada me incomodar. E às vezes eu fico assim, meu Deus, como que eu queria que na prova eu pudesse usar fone. Nem que eu tivesse, nem por conta nem colar, eu não queria. Eu só queria ficar no meu canto, eu só não queria sentir que eu tô sendo exposta. Tipo assim, me traz um conforto, fico dentro de uma caixinha, assim, daí eu fico assim, agora vai. Fica mais tranquila. É. E isso te prejudica nos teus estudos, nas suas relações? Como é que você lida com os amigos e essa ansiedade? Com os amigos é bem diferente agora. E, tipo assim, nos estudos eu tenho, na verdade, me dá um foco a mais. Entendi. Quando eu tô com um fone, assim, essas coisas assim. Você se dedica e vai. Vai, assim. Eu sempre fui assim, meu pai e minha mãe ficavam, Giovana, você lê livro, você faz isso, você faz aquilo de fone, como é que você consegue? Mas espera aí, não é só o fone desligado, o silêncio. Você está ouvindo música, por exemplo? Sim, alguma coisa, assim. Aham. Pra ocupar a cabeça, tem um ditado que fala que mente vazia é a oficina do diabo, né? Daí eu fico assim, porque às vezes quando eu fico sem fone, eu começo a ter vários pensamentos, pensando em coisas ruins. Assim, começo a pensar, e se isso acontecer? Tipo, às vezes eu tô deitada na cama, daqui a pouco pensando, meu Deus, a Charlotte, minha cachorrinha, daqui a pouco os anos passam, ela fica idosa, vai morrer. Você faz tratamento, faz acompanhamento, você está em terapia, você está cuidando? Eu cuido do meu jeito, eu acho que ele funciona. E você, Gabriel? Eu, para ajudar um pouco a ansiedade, eu faço uso de medicamento, que me ajuda bastante, mas eu entendo que não é o ideal, porque assim, muitas vezes, mesmo com o medicamento, a ansiedade é tão forte que dá febre, que a dor de cabeça é constante, que o estômago dói, que você fica tremendo, que é uma coisa muitas vezes que vai acontecer e quando acontece tem um resultado bem diferente daquilo que você imaginava, ou até melhor, mas assim, você não consegue controlar. Então assim, a ansiedade, ela é eu acredito hoje, que ela é uma doença muito séria, muito séria. É tão complexo que até dentro da minha área de trabalho é possível ver algumas crianças em estados assim tristes, que não conseguem se controlar por coisas. Mas você não simples. desistiu ainda, né, Gabriel? Jamais. Desistiu. Não Quando posso. você assim, eu acho que eu não consigo. Calma, aí fica com a gente. Tu já recebeu a revista Mente Feliz? Acho que tem que dar para ele. Tá aqui, ó, prontinha, a revista Mente Feliz. Gente, eu folheando um pouco as páginas dela aqui e relembrando algumas coisas que eu já havia, tô nessa, né? Como é que é? Relendo algumas coisas que eu já tinha lido aqui. E uma frase aqui eu destaco para você, né? Angústia ou ansiedade de fonte psicológica pode ser piorada por maus hábitos físicos, ela pode ser exagerada e causar até diferentes sofrimentos. E fala que ainda a ansiedade é uma resposta emocional diante do medo, da incerteza e do que ameaça, né, o indivíduo. Então você está passando aí por fortes momentos de ansiedade, crises de ansiedade, precisa sair dessa situação, não aguenta mais conviver com aquele apertinho no peito, coração acelerado, acorda às vezes à noite assim naquele susto, a ansiedade, não consegue respirar direito, calma, vai dar tudo certo, respira, liga pra gente agora, peça a sua revista Mente Feliz, vai chegar na sua casa sem custo, porque os anjos da esperança já pagaram para você receber. Binal, estou precisando agora, tem algum lugar? Tem o site da Escola Bíblica, tá bom? É biblia.com.br, lá você encontra esse material e pode baixar agora, mas não deixe de pedir a revista física também, para você já marcar tudo certinho, tá bom? Então entre em contato com a gente, o telefone para pedir a sua revista é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Pode pedir, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Eu volto aqui para o doutor Galiano, já até aproveitando, nós temos um médico psiquiatra entre a gente. Doutor Galiano, que conselho o senhor deixa para esse pai, para essa filha? O que o senhor diz para eles nesse momento?
Olha, eu penso que a ansiedade é algo tratável, né? Hoje se às vezes você tem uma melhora parcial, né, no tratamento, é importante discutir sempre com o médico se existem, se é necessário às vezes algum tipo de ajuste ou às vezes até mesmo troca de medicamento. É importante porque às vezes a gente acha que melhorar um pouco já é suficiente, mas na medicina a gente mira o que a gente chama assim de remissão, ou seja, é uma percepção do paciente quando ele fala assim, doutor, eu estou bem, tá? De 0 a 10 quanto? Ele fala, uns 80, 90, né? Essa é a nossa meta. Então, e existe recurso para isso. Então, é importante ele conversar, né, com o médico, pensando na parte da medicação. A outra são as estratégias que ajudam, que a gente fala que é com apoio psicológico, para entender como que a mente dele reage frente aos desafios, né? E a parte de oração, né? Meditação, oração, que a gente, quando pesquisa, existem pesquisas na área de oração, né? Ajudando, né? Por exemplo, existem várias pesquisas. E também aquelas linhas de yoga, coisas nesse sentido, até porque muito da psicoterapia para a ansiedade, ela vem derivada um pouco dessas práticas de... A yoga, na verdade, nada mais é do que você focar no presente, né? Então, ela tem a ver mais com como que funciona a mente também. Tem um versículo bíblico que fala, levando sobre ele todas as vossas necessidades, porque ele tem cuidado de vós. Porque pega na estrutura, né? A ansiedade, eu peguei tudo e coloquei para mim. A oração é você pegar o problema e dividir. E o ato de falar, né, doutor? A gente vai transmitindo. E isso é tremendamente importante. Converse com Deus, ele é uma pessoa real, ele existe. E ele vai responder também. Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Né, Darleide? É isso. Quero agradecer muitíssimo ao Gabriel e a Giovana. Obrigada por dividir um pouco de vocês com a gente. Certamente, do outro lado, muita gente se identifica, se vê em você pondo fone, tentando lidar com seus pensamentos, mas vamos prosseguir. Não é de se admitir que a gente entregue aos pontos e sermos vencidos pela ansiedade. E eu espero que vocês trilhem um bom caminho, levem para casa a revista Mente Feliz e muito obrigada por compartilhar com a gente, viu? Que Deus os abençoe. Nós vamos para o intervalo e na volta, esse tempo é para você ligar e pedir a revista Mente Feliz para a gente mudar esse curso da vida que nos toma de ansiedade, depressão, enfim, outras dificuldades com as quais temos lidado. Vamos aprender juntos. 0 Operadora 12 21 27 31 21, intervalo, já estamos de volta. Estamos de volta para falar com você como é que a gente faz, porque falamos do problema, agora a gente precisa trabalhar e como que a gente sai dessa. E a gente está aqui e tem um momento e tem uma circunstância muito positiva, né? Temos um especialista, temos conselhos e tem um negócio na minha frente aqui. O que é isso, hein, pastor? É que agora... parecendo um bolo feito com pressa. Esses meninos pensam em comer, isso é ansiedade, gente. Mas agora nós vamos ver como virar a chave dos problemas emocionais. Já pode ser agora, diretora. Vamos brincar de achar a chave e o cadeado. Vem pra cá. Eu vou Vem, também. doutor. Doutor, fica aqui com a gente ou sentadinho dali? Então eu vim primeiro. E errei a chave. Errei a chave. De primeira você já errou, Darleide. De qualquer forma, vou ficar na tentativa e pergunto ao doutor Galiano, como desenvolver estratégias de enfrentamento para a ansiedade? Deixa eu tentar aqui. Perfeito. Não, espera aí, eu quero prestar atenção na resposta. Tá. Então, a ansiedade, ela é, como eu disse, os fatos acontecem e tudo depende de como você interpreta, né, os acontecimentos. Então, você está na sua escolha de ver como que você reage frente às coisas que acontecem. A ansiedade, ela é uma forma de você reagir aos fatos usando a imaginação. Então, esse tipo de recurso você usa a imaginação para tentar solucionar o desafio que você está passando. Você deveria ver uma outra forma de resolver isso, né? Então, qual que é a pergunta mesmo, só para eu... Como desenvolver estratégias de enfrentamento. De enfrentamento. Estratégias. Perfeito. Então, uma das coisas que eu digo, assim, de um modo mais... Se fosse resumir, seria assim, quando você tem uma ansiedade, ela revela o quê? Ela revela
o desejo, por exemplo, né? Eu tenho uma ansiedade de uma entrevista de emprego ou se eu vou dar conta, uma ansiedade se eu vou dar conta de resolver um trabalho que eu tenho. Fiquei ansioso. Se você ficou ansioso, você tem um desejo nessa ansiedade. Qual que é o desejo? O desejo é conseguir realizar o trabalho. Então, você tem que dar um passo para trás, entender esse desejo e, a partir desse desejo, por exemplo, conseguir realizar o trabalho que eu preciso, a partir disso, você se planejar, criar um planejamento. Então, você sai de pensar, de usar a ferramenta da ansiedade, você trata de usar uma ferramenta que é uma busca de solução para o desafio. Então, eu diria que seria... Porque, de qualquer maneira, qualquer situação nova nos impõe uma certa tensão, digamos assim. Então, para lidar com a tensão de uma entrevista de emprego, de apresentação de uma palestra, de apresentação de um programa de TV, gera uma certa tensão. Se eu começo a pensar, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado. Mas se eu penso, de fato, eu estou tensa, tenho uma ansiedade que eu vou usar para me preparar melhor ou para me enxergar melhor, mais segura. Mas tudo bem um pouco de ansiedade, senão a gente não faz nada, né? Agora a questão é a patologia que me impede de experimentar a vida e que me põe num cadeado. Por falar nisso, você abriu aí o cadeado? Ah, também não era esse. Deixa eu tentar o outro já aqui, fui. ó. Olha lá, vamos ver se é esse. Aí, ó. Eu não consigo. Pronto. Muito Foi. bem. E qual é a pergunta? E agora? Não, Agora, esse já foi. Ele estava abrindo o isso. meu cadeado. Ela não tinha conseguido abrir. Vai, vamos ver se vai. Tem Sou eu? 50% de chance de acertar, pastor Alex, Ah. o cadeado. 50%? 50%. Esse aqui? É. E aí, será que é essa? É porque agora, vejamos. Vamos ver qual é a estratégia. Primeiro a gente... Olha! Ó, 50% 50%, menino ou 50% é menina? bastante coisa, né? E há uma pergunta aqui. Tá tudo Isso. certo. Resolvi na hora. Às vezes você pode resolver assim também, só Às chegando vezes um chutando balde. estilete aqui é mais fácil Outro do que... dia eu derrubei ali uma revista, teve gente que fez comentários indevidos. Não foi você? Não foi. Então alguém ocupou a minha função. Não devia. Estabelecer... às vezes a gente fica ansioso porque está usando a ferramenta errada. Isso. Estabelecer uma rotina saudável. Aí eu vou colocar uma pergunta na questão. Para estabelecer uma rotina saudável, pensando na minha mente, por onde eu começo? Perfeito. Então, a rotina saudável, ela envolve você ter a questão da alimentação correta, né, da qualidade da comida, né, como você havia referido. Existe a questão de ter um horário para o sono também, onde você se organiza, né, para dormir mais ou menos dentro do mesmo horário sempre. E existe medidas de higiene de sono que a gente fala, né? E a prática de exercícios, né, de atividades físicas que ajudam todos esses elementos ajudam a melhorar a questão da ansiedade, né? Existe, né, a questão da espiritualidade, que também é um recurso bastante válido. Então, eu diria que são esses 4 Eu até tripés. atreveria a perguntar, doutor, não sei se tem algum dado que fala sobre isso, quantos por cento a medicação diante disso, né? Porque a medicação, ela tem um papel, mas também vem alimentação, vem atividade física, vem oração, vem vários desses outros aí também. Porque tem gente que às vezes não, só vou tomar o medicamento e pronto. E aí fica dependente do medicamento para o resto da vida e às vezes pode, em um momento ou outro, não sei até se tem essa possibilidade do remédio não estar fazendo mais tanto efeito e ter que mudar, aumentar a dose. Então, voltando ali, quantos por cento mais ou menos o medicamento tem nesse processo de cura, junto com atividade física, alimentação, espiritualidade? É que daí a gente depende da gravidade, né, da ansiedade, Também, né? Mas quanto mais combinado, quer dizer, quanto mais você combinar a medicação com essas outras práticas, mais chance você tem de ficar bem, né? As práticas também envolvem, né, diminuir o consumo de cafeína, né, por exemplo, né? Porque a cafeína aumenta a ansiedade. Então, a gente pode pensar que, em alguns casos, a mente está num problema tão sério que ela não vai sair de lá sozinho sem que ela entre em um estado clinicamente melhor para que essas atitudes aconteçam. Por exemplo, chegar uma pessoa assim, você tem que fazer isso. Ele não vai conseguir sem que a medicação gere um efeito que ele consiga adaptar as Sim, práticas. existem casos
nisso e que daí a gente lança a mão do medicamento. Eu sempre penso na medicação como uma muleta. Quando a gente quebra um pé, uma perna, a gente vai precisar dessa muleta por um tempo para dar uma sustentação para a gente. Para tudo que você Mas não consegue fazer Pra- sozinho. Não né? consegue sozinho. Então a medicação entra como esse instrumento no momento em que o indivíduo não consegue se controlar. Nós vimos ali o caso do Gabriel. Tem horas que a esposa dele não o suporta, né? Ele não se suporta. Então a medicação tem esse papel. Mas chega uma hora que você precisa deixar aos cuidados médicos, deixar fazer o desmame, né, da medicação e vai precisar entrar agora na fase da fisioterapia. Então, o que seja essa fisioterapia mental, todos esses cuidados, a atividade física, já que você tem um suporte medicamentoso para te dar uma força, uma terapia onde você possa abrir questões que você não abre no dia a dia, na rede social, nem para gente, para ouvidos que não são atentos a isso. Então, se a gente fica somente na medicação, é a muleta, mas muleta não salva, não cura quando você tem uma vida inteira pela frente, né? Então, levar em conta que o estilo de vida, mudança do estilo de vida, você que nos acompanha aqui no Entre Família, o Vida e Saúde, todos os cuidados que nós temos compartilhado com você, se não mudar o estilo de vida, é permanecer num ambiente que te adoece eternamente, né? Vamos então a mais uma? Mais uma. E o cadeado dele abriu? 100% de Então, chance de meu acertar agora. 100%. Ai, adoro que seja assim. Doutor, construir um suporte social forte, as amizades, as relações. Espera, lado. deixa eu acertar aqui. Peraí. As Ajuda a senhora, relações. Abidão. Ajuda a Ajuda. senhorinha. Tá Isso, conseguindo você enxergar estava ali o- tão mais gentil até a hora do intervalo. O que houve? Eu continuo Vamos gentil. tratar da saúde mental, vamos. Eu tô fazendo uma zoeira gentil É algum com você. sintoma, doutor? Não, é uma construção de um suporte social forte. Confia na amizade, né? Testando a estrutura. Doutor, qual é o papel do social na resolução do problema ansiedade? Olha, ele é um fator que contribui bastante para a melhora da ansiedade, porque, bom, espero que todos já tenham essa experiência, né, de sair para conversar com alguém, para discutir um problema. Quer dizer, quando você expõe, né, a sua dificuldade, quando você com alguém e existe uma escuta, esse alguém pode te ajudar apenas escutando ou de outras formas, né, isso ajuda a minimizar os sintomas, né. Eu lembro de uma pesquisa feita por pesquisadores de Harvard durante muitos anos, cerca de 70 anos de estudo. E eles veem que as pessoas que vivem mais são aquelas que têm relacionamentos mais fortes, mais amigos, que suportam, né? Que se suportam, que são amigos. Que brincam. Que são... Que zoam Ou seja, isso em um do outro. família, para fora da família, no ambiente de trabalho, é saúde, né? Muito, muito A bom. gente pensar que é uma construção. É. Eu não vou falar assim, vou fazer isso e vou Está deixar... resolvido. Não, é uma construção integral, né, disso. E é por isso que a gente fala, e eu quero chegar aqui para olhar para outra câmera e falar com você. Tá Desculpa bom, aí, até deixar. já. Acho que a nossa amizade suporta a minha distância. Suporta, Aleixo. Sempre. Aqui a gente brinca um pouco que o segredo da nossa amizade é a distância, mas não é assim não. A gente chega aqui. Quando nós falamos... Me dá a revista, não. Por favor. Ih, valeu. Quando nós falamos de uma mente de verdade feliz e saudável, algumas coisas precisam ser lembradas. Primeiro, você é uma pessoa imperfeita, vivendo num mundo imperfeito. E se você estiver querendo alcançar a perfeição, você vai ser um imperfeito frustrado. Mas naquilo que é nossa responsabilidade, naquilo que a gente pode fazer, façamos. Digo mais uma coisa, naquilo que a gente pode saber, façamos. Disse uma vez aqui e vou dizer para você de novo, tudo que você não sabe é um pedaço do mundo que você não conhece, que não existe para você. Isso serve para tudo. Revista Esperança, Mente Feliz, é um ponto inicial de saber e nós vamos falar disso aqui muitas vezes. Quando nós conhecemos as coisas, já de cara uma parte dessa ansiedade vai diminuir. Quando conhecemos os processos e minimamente a gente já pode se precaver de uma porção de danos que não precisariam acontecer. Quando nós conhecemos as coisas, a gente pode contribuir e muito no processo de cura. Revista Esperança Mente Feliz tem esse espaço, esse papel para você. Ela é feita de maneira gratuita, ela é enviada de maneira gratuita para você, você não vai pagar nada, é só falar com a gente. Os telefones estão aparecendo para você, ou vão aparecer daqui a pouco, tá lá, estou vendo daqui, ó, 21 27 3121 é o telefone fixo que você fala conosco aqui na Escola Bíblica, um cadastro simples, fácil, seus dados serão protegidos.
você vai falar conosco, você tem acesso agora a muita coisa também ao fazer esse cadastro e a revista chegará para você na sua casa. É uma oportunidade em tanto, e quando eu falo que é de graça, botei uma responsabilidade para você. Significa que você não tem só porque você não quer. Então peça. Vou levar isso aqui, vou deixar para você, tá, Binal? Então tá, obrigado, hein, pastor. Essa eu vou ler. Não, melhor. Sabe o que eu vou fazer? Essa revista aqui eu vou dar de presente para o doutor Galiano. Doutor Galiano, fica já de presente para o senhor essa revista. Obrigado. Tá bom? Mente Feliz. E para quem não pediu ainda, peça agora. E a gente já aproveita para agradecê-lo por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência também, conhecimento no dia a dia lá no consultório, né? E tirando algumas dúvidas aqui também. Obrigado por ceder seu tempo para a gente. Imagina, doutor. eu que agradeço o convite, eu fico contente de participar. Obrigada, é sempre muito Obrigado. bom recebê-lo, sempre simpático, disponível. Tá lá o Instagram, ó, quem Quando quiser. ler a revista Mente Feliz, deixa no consultório. Né? Porque Sim. aí o pessoal chega lá na sala de espera, começa a ler. Fica a dica para você ir de casa também, compartilhar com os amigos. Rápido intervalo, já voltamos, tem mais com a gente por aqui. Até já. Momento do WhatsApp aqui, ó, o WhatsApp que sempre pipocando de muitas participações, que legal, muito bom ter você interagindo, participando. Hora de ir para o nosso telão e trazer as mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp, 12983150249. Quem começa? Eu, Osana de Jacumã, Conde Paraíba, ou PB Paraíba? Paraíba, isso É mesmo. isso aí. Aqui faz tempo que eu não estou na escola. Boa tarde, trio lindo do Entre Família. Boa tarde para Você ganhou nosso coração, Osana. Quando tenho problemas emocionais, eu oro, conto tudo em detalhes para Jesus e me sinto aliviada. Pode acreditar, eu acredito, porque é isso que eu faço também. Isso já virou um hábito para mim. Eu vou repetir uma coisa que eu disse no bloco anterior. Jesus é uma pessoa. E muitas vezes nós falamos dele, nós cantamos sobre ele, mas o imaginamos como coisa. Então, se ele é uma pessoa real, presente, esse relacionamento é verdadeiro, de fato. Você fala e ouve. E quando isso acontece, nós temos, de fato, uma ação. Às vezes eu escuto umas frases que dizem assim, olha, você está bem? Tô. Você tá acompanhado? Está com alguém? Não, eu estou sozinho, só com Jesus. Não, se você está com Jesus, você não está sozinho. Ele é uma pessoa real, tão real quanto as outras pessoas. Não existe solidão com Jesus, só se ele for transformado em um ser impessoal. Ela fala. Você tem a Trindade e os anjos como rede de apoio. Não é? Que Não melhor vão rede de apoio suprir. que essa, né? Olha esse texto de Ezequiel 3, verso 14. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou. E eu me fui amargurado na minha indignação, no meu espírito. O Espírito de Deus e o Espírito de Ezequiel. O de Ezequiel estava indignado, abatido. O Espírito de Deus o levantou e o levou. E por fim diz assim, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Essa convicção de ser uma presença real e ativa, a mão do Senhor me levanta. Nós não descredibilizamos em nenhum momento todas as outras ferramentas, já comentamos, estávamos aqui com a presença de um psiquiatra, mas nós precisamos dar uma atenção especial a quem é Deus nesse processo de uma vida muito conturbada, onde nós estamos adoecidos. Então a mão de Deus estava sobre Ezequiel, está sobre ti, sobre mim, sobre nós. A Bíblia, ela, tentando assim dar uma resumida, ela age em 3 instâncias da nossa existência. Quando, nesse caso dessa interação que é maravilhosa, e parabéns, você conversa, Deus age, você e ele. Então, se existe uma relação complicada, se existe um adoecimento por causa de culpa, você e ele. Mas ele também não vai, Deus não fica só nessa superfície. A Bíblia também, ela estabelece estruturas perfeitas para o meu relacionamento com os outros, com o coletivo, de mim para fora. Mas ela também vai numa terceira instância que a gente muitas vezes ignora. A Bíblia diz como que estruturalmente uma sociedade, uma família, um ambiente deve ser feito. Então, se a gente falar assim, olha, Deus, eu e Deus aqui, e Deus é real para mim na minha relação só com Ele, mas nós continuarmos mantendo um ambiente onde está acontecendo coisas que Ele diz que não deveriam ser assim, você também não vai vencer. Ela tem que ir até o profundo de todas as coisas. E senão a gente cria uma
uma árvore de ansiedades e de depressão e de muita coisa também. E a gente nunca pode parar de pensar sobre nós somos a obra-prima da criação de Deus, né? E o inimigo, ele quer destruir essa obra-prima da criação de Deus. Como ele não consegue, né, atingir Deus diretamente, ele tenta atingir quem? As criaturas, né? Nós que somos, como disse, a obra-prima da criação de Deus. E ele vem fazendo isso, sempre fez, né? Estuda a humanidade já há muito tempo, mas nesses últimos tempos, eu até estava comentando com a Darleide aqui, a gente falando sobre famílias, lares, crianças ansiosas e tal, vendo algumas crianças, num antigo emprego meu, era de frente a uma lanchonetezinha, chegava cedo lá, algumas crianças indo para a escola e comprando energético para poder tomar, indo para a escola, igual tomando suco, alguma coisa assim. Se refrigerante já é terrível para a saúde, energético que acelera ainda mais, além do açúcar e tudo mais, acelera. E aí imagina crianças, né, com a mente já indo para o ambiente de escola, com aquela mente mais acelerada e não só lá, mas no dia a dia com os pais. Então isso vai trazendo cada vez mais ansiedade. E a cobrança que as crianças têm, tanto na escola quanto nas redes sociais, nos jogos, em casa mesmo, as cobranças que têm. E tudo tudo em excesso. Em excesso, vai trazendo um descontrole emocional muito grande e a gente vai vendo, né? Aí os pais não têm mais paciência, aí taca remédio nas crianças porque é isso, porque é aquilo e tal. E aí vai ficando uma família adoecida e o inimigo vai conseguindo alcançar o objetivo dele, né? Em destruir Você famílias, traz um assunto, lares. assim, incrível, né? Incrível. Mas até com desdobramento, qual é o lugar, o papel da alimentação frente ao transtorno emocional? Eu dei uma olhadinha. Diretora, eu posso chamar outra interação e eu deixo meu comentário para depois, mas eu quero voltar nesse assunto. O quanto nós precisamos cuidar da relação intestino-cérebro e adoecimento mental, tá? Vamos lá, mais uma interação, você aí de casa sendo valorizado por aqui, como a Iara ou Lara? Iara Gonçalves. Boa tarde. Quando não estou bem, eu faço caminhadas e pedalo. Sou uma ciclista viciada. Amo o programa e a Novo Tempo. Muito bom, Benção. garota. Obrigada. Olha aí, uma outra coisa que ela levantou, que é a prática de atividade física. O ser humano, ele é um ser dinâmico e é um ser em movimento. Não que você precise fazer assim para você se tornar uma pessoa melhor. Você é uma pessoa que se movimenta, faz parte de ser humano. Então, quando a gente faz caminhada e pedala, a gente não está aperfeiçoando. Nós estamos fazendo o que deveríamos fazer. Quando a gente não faz, a gente diminui e muito o tamanho, a qualidade e o projeto de vida. Então, utilidade na vida, né? Atividade, assim, atividade faz parte. Você tem um negócio chamado aparelho locomotor. Simples assim. Tem que fazer, atividade tem que ser feita. E no que eu dizia antes sobre o estilo de vida, no que diz respeito à alimentação, eu fui dar uma olhada no site agora há pouco. Falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, fora do Vida e Saúde, fora da revista Viva Leve, Mentes Feliz, deixa eu ver fora do nosso discurso. E aí eu cheguei no site do Dr. Drauzio Varella. Obviamente, a maior parte de nós o conhece, e ele não é religioso, muito pelo contrário, ele se auto-intitula ateu. Deixa eu ver o que ele diz em relação ao estilo de vida, alimentação, e ele que é corredor. Ele corre quilômetros, já deve ter mais de 70 anos, não sei. E ele lá com o seu físico muito, muito bem. Mas aí o que ele diz sobre alimentação? Diz que a alimentação tem 3 funções. Obviamente, nos alimentar para nos dar energia, né, revigorar e cuidar da digital do intestino, que é o chamado segundo cérebro, o nosso intestino. O que a gente pensa está intimamente ligado com o que a gente come, sim. A ciência já vai chamar de segundo cérebro, há quem diga até como primeiro cérebro. E aí eu falei assim, será que o doutor Drauzio Varella insinua ou ele atesta que alguns alimentos devem ser abandonados quando nós estamos num processo de cuidados com a depressão, a ansiedade? E aí, menino, olha só o que ele diz. Vejam, alimentos que prejudicam quem sofre de ansiedade incluem doces em geral,
cafeína. Vai falar de café, as pessoas entram numa loucura. Não mexam com o meu café. O meu bisavô tomava café e meu bisavô não tinha ansiedade. Mas tu tem, criatura. Não, é droga. Café é droga. Sim, vai direto no seu sistema nervoso central e modifica a estrutura do seu pensamento, do seu comportamento imediatamente, meu amor. Bebidas alcoólicas, nem tenho o que dizer, ele fala mais sobre cereais refinados, como arroz branco, macarrão branco. Essa é a comida de todo dia na mesa da gente. E aí você não sabe que está comendo aquilo que favorece que você permaneça nessa condição adoecida. Carne vermelha, não sou eu dizendo vegetariana, é o Dr. Drauzio Varela. Carne vermelha e embutidos como salame, linguiça, os embutidos, os enlatados, empacotados. Embutido não é alimento. E aí ele vai dizer assim, itens em potencial inflamatório. Queijos, derivados, inflamatórios. Nós estamos com o corpo inflamado, mas a gente pensa assim, ó. A gente tem um corpo inflamado, aí pensa assim, tem uma caixinha para guardar aqui a mente, para ela não ser influenciada, impactada pela inflamação do meu corpo? Não tem. Mente, cérebro, corpo. Entende? Ou a gente faz um movimento para mudar o nosso estilo de vida, ou a gente vai ficar aqui uma tarde inteira, um dia inteiro, uma vida inteira, fazendo todo esse movimento. Olha, a depressão, doutor, e a depressão? Doutor, e a ansiedade? E o remédio? E a terapia? E o estilo de vida? Quando é que a gente vai atentar para que, se nós não fizermos mudanças, a gente não vai ter outro discurso, gente? Eu tenho certeza que hoje, Darleide, nesse exato momento, muita gente tomou uma decisão. E com a ajuda de Deus, né, pastor Aleixo, vai conseguir vencer, viu? Por quê? Porque a gente sabe que sozinho a gente não vai conseguir. Isso. Né? Porque vícios, um estilo de vida já há muitos e muitos anos, porque meu avô e tal, né? Mas se a gente não focar nisso agora e mudar o nosso estilo de vida, buscando a ajuda de Deus, é como alguém que é drogado, né? Alguém que usuário de droga, tentar sozinho sair, praticamente impossível, sem uma ajuda de uma clínica, que a gente pode chamar de igreja nesse momento, né? Para quem quer essa ajuda, e a ajuda de Deus, que é o que nas clínicas eles sempre colocam o auxílio espiritual também. Uma né? coisa Da igreja muito precisa importante ajudar para também. falar de Sim. mudança estrutural, de mudança assim, alguém deve estar pensando, nossa, eu vou ter que mudar tudo. E muitas coisas que falam assim, você faz atividade física, mas come açúcar. Não, você não precisa ser errado em tudo. Isso. Comece de alguma coisa. Porque todo bom hábito, ele gera e deixa mais fácil a aquisição de um novo bom hábito. Então, de hoje para amanhã eu vou tirar tudo, vou mudar tudo. Não, você não vai conseguir. Comece hoje com uma coisa que já está à sua mão. Por exemplo, vou diminuir a quantidade de açúcar. Beleza? Amanhã, conforme você vai se adaptando, você vai indo. O que você não pode é criar uma rota regressiva para a sua vida. Você tem que fazer vou progredir. O que eu posso fazer de melhor hoje? Até que você fique familiarizado com uma vida saudável. E o exercício físico a gente chama de hábito angular. Você começa a fazer o exercício físico, não precisa ser mas começa a fazer, o exercício físico vai providenciar que você sinta-se mais hábil para fazer outras mudanças. Aí o hábito angular, sabe como pedrinha daquelas carreirinhas de dominó? Você derruba uma e ela vai desencadeando as outras? Sim. A gente começa por ali. O exercício físico libera muitos hormônios, o seu cérebro responde muito mais favoravelmente. Aí você diz assim, agora eu quero mudar minha alimentação. Agora você se sente melhor, mais feliz para mais relações e por aí a gente caminha. Pela graça de Deus. Verdade. E dentre esses novos hábitos, eu convido você a colocar como um novo hábito aí para você o quê? Se tornar um anjo da esperança, porque isso, sabendo que você está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, vai trazer mais paz para o seu coração também, entendendo que você também está fazendo parte da missão que Deus designou para você, que é do quê? De ser sal nessa terra, de ser luz, de fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. Pois é, Abinal, eu tenho aqui algumas dificuldades para poder sair de casa, para falar, eu sou tímida para falar de Jesus para outras pessoas, mas através das suas doações para o Anjos da Esperança, é uma forma de você também ser um missionário. Que tal, hein? Entrar nesse projeto junto com a gente e se tornar um Anjo da Esperança. Entre em contato agora, telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Esse é o telefone, nossa equipe fica até às 11, 11h30 da noite ali para poder te atender, tá? Fica até bem tarde para atender você, já fazer o seu cadastro, conhecer um pouco mais sobre quem são os Anjos da Esperança. Então,
Entre em contato com a gente ou faça agora mesmo um Pix, a sua doação de qualquer valor. E assim você já começa agora, como o pastor Aleixo comentou, né? Dando o primeiro passo. Não tenta fazer tudo de uma vez, porque você pode acabar se frustrando e pensando, não, eu não consigo mesmo, não é para mim isso. Mas não, vamos lá, um passinho de cada vez e você consegue, tá bom? Degrau por degrau, não tenta já dar um passo gigante e chegar lá em cima na escadaria, não. Vamos lá, degrauzinho por degrau e assim a gente vai conseguindo, tá bom? Chave Pix para você fazer a doação para o Anjos da Esperança agora é o e-mail anjos@novotempo.com. Entra lá no seu aplicativo do banco, digita lá esse e-mail, anjos@novotempo.com, lá no Pix, tá? Vai lá, entra no aplicativo do banco, vai em Pix, aí a chave Pix é o e-mail, anjos@novotempo.com. Aí você coloca lá prosseguir, vai pedir o valor, coloca o valor que você sentir aí no seu coração, continuar e aí vai dar tudo certo, você vai se tornar um anjo da esperança, beleza? anjos@novotempo.com. E a gente volta com mais interações via WhatsApp. A Fabiola, ela que é de São Paulo, boa tarde. Tenho ansiedade, mas já foi pior. Procura aliviar os sintomas com música, leitura, pintura, admirando a natureza e etc. Acompanho Entre Família sempre, com apresentadores alegres e temas bem apresentados. Que legal, obrigado, viu, Fabiola? Tá, beijo, Fabiola. Agora vem o Edson, boa tarde. Tenho 2 filhas adolescentes e uma delas é muito ansiosa. Fico muito inquieto porque nossa família tem uma característica biológica de pessoas que falam muito pouco. Notei que o Clube de Desbravadores fez minha filha evoluir bastante. Olha Olha isso, aí hein? o convívio e o foco. Muito legal, Edson. Olha, chegou mais um, Leonice Lima, de Serra. Boa tarde, meus amores. Meus amores é contagioso, né? É, meus amores. Brasil todo, já era, pegou. Boa tarde, meus amores. Para aliviar meus problemas emocionais, preciso beber muita água, deixa você bonita. E chá de Isso. camomila e alfazema. A questão da água deve ser psicológico, né? Mas a água é a minha salvação. Não é psicológico só, não. A água, o seu cérebro precisa de água como o corpo também precisa. É uma frase que deve ser colocada, anota ela, por favor. Anota para você ler todo o tempo isso aqui. Quando nós nos preocupamos trazendo para a gente o que é Deus que tem que fazer, nós acabamos em não fazer as coisas que Deus nos disse para a gente fazer. Isso é repetido na Bíblia com as correções que ele faz para muitas pessoas. Eu vou repetir para você então. Quando a gente passa muito tempo querendo trazer para a gente a resolução de um problema que é Deus que resolve, nós acabamos falhando em fazer as coisas que Deus disse para a gente fazer. Foi assim com Elias, foi assim com Moisés, foi assim com Paulo, foi assim com os discípulos, é assim com tanta gente exposta na Bíblia, porque tem que ser assim e a gente precisa levar isso a sério. A vida é descrita na Bíblia como caminhada e é muito legal a gente pensar nisso. Há muitas coisas, né, que se aplicam a uma caminhada. O caminhar é o desequilibrar positivo, porque quando você tira um pé do chão, você vai sempre ter um desequilíbrio, mas é o desequilíbrio que te faz andar. Este é diferente, entende? A ansiedade da esperança. E na caminhada tem um salmo que é extraordinário, porque ele foi feito para ser dito enquanto se caminha. É o Salmo 121. Ele começa de uma forma que é gostoso falar de cor, porque ele é um salmo muito conhecido e diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Nessa caminhada, ele diz que, primeiro, Deus não permitirá que seus pés vacilem. Ele não dorme aquele que guarda você. É certo, repito, que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Você promete para mim que não vai esquecer disso? Deus nunca fica surpreso. Então você não pode e não precisa ficar receoso de contar alguma coisa para Ele. Porque se Ele sabe uma coisa e mesmo assim quer que você conte, é porque Ele não quer de você uma informação. Ele quer você trazendo uma informação. Ele vai dizer para você: filho, eu já sabia, mas eu queria conversar com você, porque é a conversa que vai fazer efeito na sua vida. Mas agora Ele vai colocar uma coisa que você também não pode deixar de pensar. O Senhor é quem guarda você e o Senhor é a sombra à sua direita. A direita é uma expressão para trabalho, para execução. Ou seja, confie todas as suas ações materiais para Deus.
Ele fala, mas tem mais, viu? De dia não te fará mal o sol e nem de noite a lua. Para quem está no deserto, isso pode ser sintetizado em uma coisa. Deus vai cuidar do seu corpo também, porque o sol faz mal no deserto e a lua, ou seja, a noite é perigosa para quem está no deserto. Confie sua saúde ao Senhor. Não confie apenas que Ele vai intervir e curar você, mas Ele também interfere e dá para você uma vida saudável, segundo Ele disse que você deveria ter. Mas Ele vai dizer por último, a maneira maravilhosa de terminar qualquer conversa. O Senhor guardará a sua saída e guardará a sua entrada, desde agora e para sempre. O Deus do caminho se define como caminho. Então, quando Deus te colocou em algo, Ele te colocou nele. Eu sou o caminho, Senhor. Aquele que fez você sair é o que vai fazer você chegar. Deus não está lá atrás, lá numa cruz gritando vai, e nem lá na frente, na porta de um céu, gritando vem. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está do seu lado, dizendo vamos, vamos. E Ele não fica gritando ou mandando informações para você. Deus veio andar conosco. Veio e não foi embora. Ele deixou conosco um outro Consolador. Você está acompanhado. Nós nunca estamos sozinhos. Coloque nele tudo que é dele, para que você receba dele tudo que é seu. E viva feliz com isso. Amém. Muito bom, obrigada, pastor. E obrigada você aí de casa pela companhia, meus amores. O que teremos na sequência e amanhã? Pois é, na sequência hoje, terça-feira, Terça na Cozinha, no Vida e Saúde, e amanhã, Liberdade no Compromisso da Amizade. É o tema de amanhã, viu? Sabe aqueles amigos que... Amigos. Dá liberdade, não dá folga. Tchau, meus amigos. Pois é, Até amanhã às 2h30 da tarde. Beijo, Valeu, meus gente. amores. Tchau.